Algumas pessoas deixam aqui no canal a seguinte dúvida: eu cometi uma infração e posso ter minha habilitação suspensa, mas por quanto tempo seria essa suspensão? Ou tem gente que teve o direito de dirigir suspenso em razão do cometimento de uma infração e tal, e não sabe quanto tempo de suspensão vai ter. Vejam só, para entender o tempo de suspensão é preciso entender as formas em que ocorre essa suspensão. Seria por acúmulo de pontos, ou seja, o condutor vai cometendo infrações ao longo de 12 meses, considerando a data da primeira infração, e se ele alcançar um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, aí ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Qual é a diferença? O condutor pode ter o direito de dirigir suspenso ao alcançar 20 pontos se ele tiver cometido, nesse meio aí, duas ou mais infrações de natureza gravíssima. Ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso com 30 pontos se ele tiver cometido uma gravíssima e outras infrações graves, médias, leves, que somados cheguem nesses 30 pontos. Ou se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima e cometeu várias outras graves, médias, leves, que somadas cheguem a um total de 40 pontos no prontuário, aí vai ser instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir dele. Só uma observação: o condutor que tem no campo de observações do seu documento de habilitação o famoso EAR, o exerce atividade remunerada, esse cara só tem habilitação suspensa se ele alcançar 40 pontos no prontuário, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. Sem contar que, se ele passar dos 30 e tiver menos de 39, entre 30 e 39 pontos, ele ainda pode fazer um curso preventivo de reciclagem para zerar essa pontuação, e aí teria que levar mais 40 em 12 meses, dentro dos mesmos 12 meses, para poder ter o seu direito de dirigir suspenso. Enfim, esse é o cara que tem o EAR. Então essa é a primeira forma, somatória de pontos. A segunda hipótese é a seguinte: você comete uma infração e essa infração prevê, além da penalidade de multa, a suspensão do direito de dirigir, independentemente da quantidade de pontos que você está tomando ali, que na realidade nem registra pontuação nesses casos, porque justamente está prevista a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Vou dar alguns exemplos. Olha, dirigir sob influência de álcool, isso gera a suspensão do direito de dirigir. Se recusar a fazer o teste de alcoolemia, isso dá a suspensão do direito de dirigir. Eu só cometi essa, é a primeira, da suspensão, como eu disse. Cometeu essa infração, abre processo de suspensão direto. Temos aí também, disputar racha, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, passageiro ou mesmo condutor numa moto sem capacete, criança menor de 10 anos de idade na moto. Todos esses exemplos, ainda tem outros aqui, inclusive eu vou deixar um vídeo que fala de todos os casos que geram suspensão direta, eu deixo na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Todos esses casos são hipóteses em que gera a suspensão do direito de dirigir de forma direta. Não de forma direta, porque alguns autores chamam de infrações mandatórias, outros chamam de infrações autossuspensivas, mas são infrações que prevêem de forma específica a suspensão do direito de dirigir, sem necessidade de somar pontos, basta cometer essas infrações. Uma dúvida comum do pessoal é a seguinte: se eu chegar nessa quantidade de pontos, ou se eu cometer uma dessas infrações aí que você falou, a suspensão ela já é automática, minha habilitação já é suspensa? Não. Você tem direito ainda ao processo administrativo, você apresentar defesa, recursos, enfim. Somente ao final desse processo, enquanto o processo está tramitando, você pode conduzir normalmente, não tem nenhum tipo de restrição no seu prontuário. Sendo as decisões desfavoráveis, aí sim, meu amigo, você vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Aí é onde chegamos no ponto principal. Por quanto tempo? Olha, lembra o caso da suspensão por pontuação? Se for nessa situação, a suspensão do seu direito de dirigir pode ocorrer pelo período de 6 meses até um ano. Em caso de reincidência, no período de 12 meses, aí seria a suspensão pelo período de 8 a 24 meses. Essa é a primeira forma. E a outra, você lembra lá? Suspensão específica. Cometi uma infração, vou ter o meu direito de dirigir suspenso. Aí você pode pegar de 2 a 8 meses de suspensão e, em caso de reincidência, de 8 a 18 meses de suspensão. Detalhe, tem 3 infrações que a suspensão é pelo período de 12 meses. Mas por quê? Porque o próprio texto da lei já prevê suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quais são esses 3 casos? Alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia e utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Seria aquela pessoa que pega o veículo, aquele grupo de pessoas que pega o veículo para interditar uma via e fazer protesto, por exemplo. Então, são casos em que a suspensão do direito de dirigir é por 12 meses, tá certo? Independentemente ali do acúmulo de pontos, como eu disse. Então, se você tiver a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada nesse caso, então vai constar lá no seu RENARTE, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, que o pessoal chama popularmente prontuário, o prazo, né, de suspensão, ou seja, o início, a data de início e a data de término. Então, naquele período ali, você não pode ser flagrado conduzindo. Se você for flagrado conduzindo com habilitação suspensa, isso é outra infração de trânsito, prevista lá no inciso 2 do artigo 162 do CTB.
É uma infração de natureza gravíssima, multa de R$ 880,41, e aí vem a consequência, a pior das consequências nesse caso, né? De acordo com o artigo 263 do CTB, isso é motivo para cassação da sua CNH. Ah, mas não é uma habilitação provisória, eu sei, estou falando da CNH, até porque se fosse uma infração gravíssima na PPD, na habilitação provisória, já seria motivo de perda a primeira delas, como a alcoolemia, por exemplo. Eu estou falando da sua CNH mesmo. Se você for flagrado dirigindo suspenso, você vai ser autuado nesse artigo 62, inciso 2, e vai ser instaurado o processo de cassação da CNH. Se for cassada a sua habilitação, 2 anos. Depois de 2 anos é que você reinicia o processo de habilitação que está previsto nos artigos 35 e 36 da resolução número 789 de 2020 do CONTRAN. Deixa o link dela na descrição desse vídeo se você quiser dar uma conferida também. Ah, olha, eu cumpri o meu prazo de suspensão, já passei aqui, fui suspenso por falta de capacete, peguei 2 meses, e agora? O que é que eu faço para voltar a dirigir? Bom, paralelo a isso, você pode fazer o curso de reciclagem, pode ser feito de forma presencial ou à distância, desde que seja em entidades credenciadas, você pode procurar CFCs credenciados, escolas autorizadas a ministrar esse curso, inclusive deixo também um link na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma conferida em curso de reciclagem, fica para você aqui na descrição, tá certo? E aí, você faz o curso de reciclagem, faz a prova no Detran presencial, que é obrigatório, ainda que você tenha optado pelo curso à distância, mas você tem que fazer a prova presencial no Detran, e aí, sendo aprovado, cumpriu o prazo, fez o curso de reciclagem, aprova, e sua habilitação é devolvida a você, com o mesmo prazo de validade de antes, e a mesma categoria de antes você tinha. Ah, minha categoria AD, ainda tinha uns 3 anos de validade. Pronto, volta a AD, com o mesmo período ali de validade que você ainda tinha. Ah, minha habilitação venceu nesse período, aí tu já inicia o processo de renovação assim que fizer o curso de reciclagem e prova. E uma última observação, cumpriu o prazo de suspensão, mas não fez o curso de reciclagem. Foi flagrado dirigindo, isso também é infração. Só não dá cassação da carteira, mas isso também é infração. Essa infração está prevista no mesmo artigo 162, só que no inciso 7, que é a infração por dirigir o veículo sem ter realizado curso específico. Infração gravíssima, 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47, e o veículo fica retido, só sai com o condutor regularmente habilitado. Essa seria a consequência para o cara que cumpriu o prazo de suspensão, mas não fez ainda o curso de reciclagem à prova. Então essa seria a consequência para essa pessoa. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito já sabe. Deixou a sua dúvida nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma a esclarecer essa dúvida, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui e que acompanha o canal Sala de Trânsito. Um grande abraço e até a próxima.